Bom, tá filmando. Boa noite, galera. Vou tentar aqui amenizar um pouco a parte do coronavírus, explicando para vocês a aula. A primeira aula nossa de termodinâmica. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material de termodinâmica daquele primeiro material nosso. Que aí tá aqui. Vocês ainda não estão vendo nada não, né? Sim, já está aparecendo já. A sua tela já está aparecendo. Mas aí tem que aparecer... é que eu tenho que clicar aqui, eu esqueci. Tá carregando aqui agora. Esse aí é o questionário 1, referente ao questionário 1. Exatamente, a primeira aula. Questionário 1. Cadê esse bagulho, pô? Ô, professor. Oi. Eu acabei me embolando na matéria do senhor. O questionário 1 não era para responder só pelo Class Home ou não? Sim, também. Vocês estão vendo essa minha tela aí com o PowerPoint? PowerPoint não. O PowerPoint ainda não abriu, não. Espera aí. Ainda não. Eu só tinha respondido por aquela aba do Classroom, que era só um questionário de múltipla escolha. Eu preciso responder e digitalizar em outra parte, em uma folha à parte? O que acontece é o seguinte, quando você responde o Classroom, você tem que ir lá e finalizar, para ele aparecer para mim. Entendeu? Tem que devolver para mim anexando os arquivos que tiver que anexar. Se você respondeu diretamente pelo Classroom, o que acontece? Automaticamente eu acho que ele já vem para mim. Espera aí, pessoal. Está abrindo aí para vocês? Não, né? Já abriu, já. Já abriu. Vocês não falaram nada? Então, espera aí. Não abriu agora. Agora, sim, né? Está na tela cheia, né? E a gente aqui, certo? Sim. Ô, professor, rapidinho, acho que a pergunta do Arif aí, ele quer saber o seguinte, ele precisa anexar as respostas, o cálculo, uma folha à parte com cálculo, com todas as respostas, ou só o Classroom, que é onde ele marca ali as opções de múltipla escolha, que ele pode enviar, ou não precisa? Não, aí que tá. Tem duas coisas. Ou ele pode salvar e depois enviar o anexo, ou ele pode responder pelo Google Classroom, mas tem que submeter para mim. Não, beleza, mas você vai querer os cálculos, você vai querer... não precisa. Por mim, não precisa. Pelo seguinte, que eu estou colocando a escolha exatamente já com a resposta. Entendi. Então, beleza. Professor. Mas é claro, se você não responder pelo Classroom, se você quiser fazer numa folha à parte e mandar para mim também, sem problema. Como você fez, Daniel. Você fez numa folha à parte, nesse último trabalho, e mandou para mim. Sim. Professor, o meu está aparecendo como pendente ainda. Só que eu respondi o múltipla escolha, tanto que me deu uma nota, me deu 9 de 10. Eu botei o meu e-mail e enviei. Eu só queria saber se o meu chegou ou não. É porque eu devo estar esperando para devolver para vocês. É porque aconteceu o seguinte. Entendi. Eu mandei para o Daniel hoje uma nova plataforma que a gente vai usar. A plataforma AVA. Que a faculdade mandou para passar. Aí eu passei para vocês o recado do diretor e também o tutorial dessa nova plataforma. Aí nessa plataforma nova eu vou colocar tudo para vocês lá de novo, do mesmo jeito. Mas eu também posso continuar usando o Google Classroom, entendeu? Eu vou usar as duas plataformas com vocês.
Mas para oficial resposta da faculdade, vai ser essa nova aba. E a nota de vocês, depois, quando eu devolver o seu trabalho, você vai ver o resultado, entendeu? Eu ainda não devolvi. Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Essa primeira parte aqui fica falando o seguinte, uma coisa bem simples. Falar o que é energia, dar uma coisa mais direta, né? Falando que a energia total é a energia de um sistema mais a sua vizinhança, ou seja, o que tem no redor daí. Aí começa só mais umas coisas aqui só de teoria mesmo, um blá blá blázinho chato. Aqui fala da pressão e volume, fluxo de calor, que vocês já viram isso em fenômeno de transporte, que passa sempre o mais quente para o mais quente. Vamos para onde interessa. Essa primeira parte aqui, ó. Interessa isso daqui. É a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica diz? Você tem aqui uma energia interna de um sistema, ela vai ser a soma da quantidade de calor mais o trabalho desse sistema. Ou seja, o que ele vai fazer da energia mecânica desse sistema, só que aplicada num gás. A energia interna, função do estado, depende de variável, isso aí é o calor de trabalho e tal. O calor é aquilo que a gente estava falando já, que vocês já viram. Ele pode ser calor sensível ou calor latente. Sendo sensível que macete, quando não muda de estado, e o latente naquele ponto onde está mudando de estado, que mala, que M igual a M vezes L, que é naqueles dois pontos onde ele muda de estado da matéria. Aí aqui mostrou uma situação do comportamento, dizendo que, independente do caminho que você toma, o trabalho ele é o mesmo. Ou seja, isso daí vocês já tinham visto isso em mecânica. Em mecânica, vocês já viram que o trabalho independe da trajetória. Aí, deixa eu ver mais aqui. Só isso que acabou? Ah, não. Está indo mais para cá. Aí mostra aqui o que são sistemas. Está voltando tudo isso de novo? Essa parte aqui que é interessante. Olha aqui. Quando você tem um sistema e está sendo expandido, o meu trabalho, quando você estende ele é positivo. Por que ele seria positivo? Porque o trabalho, quando a gente fala em gases, é o produto da pressão vezes a variação do volume. Se você expande um gás, o volume final dele é maior que o inicial. Consequentemente, esse trabalho ele é positivo. Então, a gente fala que ele está realizando um trabalho. Quando você comprime esse gás, ele sofre trabalho. Aí significa que o trabalho ele é negativo, porque a variação do volume, o volume final é menor do que o inicial. Tranquilo até aqui? E essa fórmula aqui, é aquela mesma fórmula que eu mostrei primeiramente, a primeira lei da termodinâmica. Só que isso daqui começa a vir umas derivadas. Por que a derivada? Nós vamos pegar como análise infinitésimo pedacinho de uma situação para poder resolver e depois aplicar nela como um todo. E aí aqui vocês já viram que a pressão é força sobre área. Vocês já viram isso comigo quando a gente tinha visto lá no fenômeno de transporte. Aí, se você multiplicar por uma altura, área vezes altura é o volume da situação. Então, tu tem a pressão vezes o volume. Então, aqui tu chega, o trabalho é menos a pressão porque está sendo comprimido, da pressão vezes dV. Aí é claro que se você tiver uma pressão que varie de acordo com o volume, aí vai cair nisso daqui, você vai ter que resolver por uma integral.
mas uma integral bem simples. Bom, o que o sinal indica, eu já expliquei o que aquele sinal indicou. Eu não sei, nunca sei esse negócio aqui, pegar PowerPoint pronto, o problema é isso, que você vai vendo, ele vai abrindo aos poucos. Aí, ó, como eu falei, da relação da integral. Você vai resolver essa equação diferencial aqui, de primeira ordem, integrando os dois lados. Aí aqui, como é constante, vai dar o trabalho. E aqui, dependendo da pressão externa, se essa pressão externa for variável com o volume, você tem que resolver essa integral aqui. Vamos ver aqui. Tá. Trabalho é 0. Opa. Isso aqui, a relação que chega é o seguinte. A uma pressão constante, tu só vai integrar o próprio volume. E vai fazer a integral simples de dever. Bem simples. Tranquilo. Espera aí que tem gente mais chegando. É o Mike, né? Isso. Isso aí. Aí nós temos aqui uma expansão reversível, um trabalho acima, e essa transformação aqui vindo da resolução da integral simples. Esse PowerPoint que eu mandei para vocês, ele está bem explicado, bem definido. O problema dessa parte é quando você entra na parte de resolução de exercícios. E é claro, a gente tinha que ver o seguinte. Nós temos três tipos de transformações num gás. Transformação isobárica, isométrica, isocórica, que é a volume constante, e a isotérmica. Quando a gente tem uma transformação isotérmica, o que acontece? É a mesma temperatura. A expansão é feita em contato térmico entre o sistema e suas vizinhanças. Então, nós vamos ter aqui a pressão, tirando aquela forma do PV NRT, que você já viu anteriormente, e o trabalho aqui. É só substituir, como a pressão é constante e ela sai da integral, você vai ter NRT aqui, ó, do lado de fora. E vai ter essa integral aqui. Quando você for resolver a integral de dV sobre V, vai dar logaritmo neperiano. Mas isso é o cálculo do trabalho somente numa expansão isotérmica. Aí está vendo aqui, ó, se o espécie de trabalho, a expansão, o trabalho está sendo expandido. A pressão externa constante, é isso aqui normal. Então, aí aqui já começa a vir outros fatores, tensão superficial, variação da área, enfim, outras grandezas atuando nesse tipo de transformação. Cálculo do trabalho de desprendimento de um gás. Beleza. Essas questões aqui, vocês conseguiram fazer alguma coisa? Não, né? Isso aqui está relacionando com outra parte, na verdade. Expansão extra, volume constante. Trocas térmicas. Essa questão o senhor postou quando? Não, isso daqui é junto dentro do material. Ah, tá certo. Não fiz nada. Isso aí faz parte do PowerPoint. Entendeu? E aqui, é claro, quando a gente tem umas trocas térmicas, aquela equação da primeira lei da termodinâmica, há variações nela. Por exemplo, quando você tem volume constante, você vai ter trabalho? Não. Quando você tem uma transformação isocórica, volume constante. Se meu trabalho depende do volume, da diferença de volume, então essa diferença vai dar zero, já que ele é constante. Se a diferença dá zero, o trabalho dá zero. Aí a nossa equação da termodinâmica diz que, a primeira lei da termodinâmica é a variação da energia vai ser a própria quantidade de calor que você vai ter. Aí você vai medir esse cara aqui, dependendo
Tipo, ó, esse Czão, ΔT aqui para quantidade de calor, ele dando a capacidade térmica do material. Mano, Aí, ó, se você for ver, aí aqui agora tem várias outras partes, ó. ΔU, ele é completo, trabalho mais o calor. ΔU é só o calor quando você não tem trabalho. E aí nós podemos calcular essa capacidade calorífica, que é a capacidade térmica. Se você, ó, se o trabalho é zero, vai ficar somente ΔU sobre ΔT, que é como está essa parte aqui. E esse cara aqui, ele é conhecido como coeficiente angular, o coeficiente angular. É a capacidade térmica ou capacidade calorífica a volume constante. Beleza? Isso daqui, ó, é a mesma fórmula que essa daqui. A diferença é que se você tiver uma energia interna, uma função variável com a temperatura, você vai derivar para achar esse resultado aqui dessa capacidade calorífica. Beleza? Ó, maior do básico ocorre em partes abertas. Tá. Ok. Aí aqui já entra a parte de reações químicas, que não é o nosso caso. A gente não faz, a gente não vai usar a parte da química em si. Pegar uma reação, ver se ela é endotérmica ou exotérmica para a gente poder calcular variação de energia ou a quantidade de calor. Essa parte aqui não vai fazer parte do trabalho de vocês. Eu acho que, na verdade, já acabou esse primeiro slide. Porque aqui a gente está vendo agora cálculo de entalpia. Aí é cálculo de entalpia. Estou vendo aqui, não. Se eu não me engano, já acabou o primeiro. Isso aqui é cálculo de entalpia. Não vou começar a falar com essa entalpia agora. Espera aí. Esse cálculo de entalpia não vai ser feito, não vai ser dado agora. Deixa eu parar com essa aqui. Voltamos todo mundo junto aqui de novo. Tem aquela lista de exercícios. Fala. Quem ia falar? Bom, vamos lá então. Seguinte. Eu vou pegar aquela primeira lista de exercícios que eu passei para vocês. Está aqui na atividades. Atividade 1, questionário. Certo? Sim, senhor. Ó, quando eu abro aqui o questionário das atividades, olha o que está aparecendo para... não, eu abri o questionário em si. Eu quero aqui, ó, atividade. Ver a atividade de vocês. Ó. Está pendente. Ó, 3 estão pendentes. Porque, ó, tá vendo que aqui, ó, tá aparecendo nenhum anexo para mim. Vocês não anexaram nada. Eu tô com pendente, professor? Tá pendente, ó. Você, Marcelo e o Mike não anexou nenhum anexo, não botou nenhum arquivo. Não fez nenhum anexo. Mas então não é responder, professor. Oi. Não é responder pelo questionário daqui, que o meu questionário está aberto. Deixa eu tentar mostrar aqui para o senhor. O meu questionário aqui está aberto. Eu respondi por isso. Não sei se está dando para ver direito. Tá, vai até o final. Eu respondi por aqui. Eu fiz o meu... Então, eu fui até o final, eu botei o meu e-mail, fui até o final e botei enviar aqui. Ok. Aí não é por aqui que tem que responder. Aí eu não sei. Não, mas aí quando você enviou... Eu fiz os dois assim, eu não fiz o terceiro, eu não fiz... Tá, deixa eu só ver aqui no meu se aparece. Desculpa, a nota parei de ouvir, vocês. Ó, trabalho... Entregue. Então, apareceu 9 de 10. Deixa eu só ver aqui onde é que está aqui no início. Apareceu 9 de 10. Ó, notas. Ó, nas atividades aqui, ó, é o que está aparecendo, tá vendo? Ó? Você tem que enviar para mim.
Não, eu vou fazer agora no papel e vou enviar como anexo. Não, você pode tirar foto das tuas respostas. Ah, por aí pode tirar foto? Sim, ó, você tira a foto da tela, entendeu? Que aí tá com os negocinhos verdes, não tá? Corrigido ou não? Não, o meu tava. Quando eu fiz, tava. Aí apareceu 9 de 10. Mas agora não tá nada. Tá estudo de gases obrigatório. Questionário 1. E para eu adicionar meu e-mail. Eu não sei, ó. O único que apareceu para mim, esse 9 de 10, você tem que me mandar é isso. Em PDF. Foi o Daniel, ó. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui o do Daniel. Aqui, atividades. A primeira atividade, ó. 9 com nota. Ó. O Daniel, ele me mandou isso daqui, ó. Nessa primeira atividade, ó. O questionário, tá vendo aqui do lado? Tá aparecendo para vocês a minha tela? Não. Não? Então, peraí. Cacete. Peraí. Pior que eu não vou saber aqui partilhar esse bagulho. Não, tá salvo, professor. Eu só queria saber isso. Eu ia ter que refazer. Então, eu não preciso mandar digitalizar os cálculos. Não. Eu só preciso dar nota para o senhor. Sim, o que você tem que fazer é o seguinte. Quando você fizer os cálculos, seja numa folha, seja alguma coisa, ou propriamente na página, você tira a foto, salva essa foto no computador ou no celular e depois envia junto. Entendeu? Tá safo, então. Você envia com os cálculos ou manda esse questionário, tenta mandar esse questionário. O Daniel, ele fez... O Daniel... Falar isso. Daniel, como é que você me enviou aquele primeiro questionário? Tá ouvindo, Daniel? Tô escutando. Você lembra como é que você enviou aquele meu primeiro questionário? Eu entrei lá e anexei. Foi isso. Então você salvou esse questionário. Eu salvei o questionário. Eu salvei o questionário na minha máquina. E depois Foi isso. Entendeu, Alex? Sim, senhor. Eu vou refazer aqui, eu vou procurar os cálculos. Se eu não achar, eu refaço aqui e mando para o senhor agora. Não, tranquilo. É que eu estava falando com o Daniel e com a galera que entrou aí primeiro. Eu não vou me ligar em prazo. Eu quero que vocês façam. Entendeu? Rafael, uma observação aí que o Ariel fez. Na hora que você coloca o prazo lá, e o prazo, se a gente não anexar no prazo, a gente não consegue mais anexar lá a atividade. Não tinha como disponibilizar um e-mail seu, que a gente consegue mandar através do e-mail, se a gente ultrapassar esse prazo, se for o caso? Não tem problema, eu não vou mais colocar prazos. Eu vou depois... Então beleza. Se você não colocar o prazo, fica melhor. Até porque é o seguinte, na nova plataforma, a tal da AVA, não tem essa possibilidade de você colocar prazo. Então, ou seja, as atividades que você tiver, se vocês quiserem me mandar por lá também, sem problema. Só que eu devo fazer ela aqui no Google Classroom, que é mais fácil para vocês também. Para vocês entenderem a atividade, tudo. Eu vou botar nas duas plataformas. Tanto na do Classroom, como nessa nova aba. Naquele tutorial que eu te mandei. Então, aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho o questionário. Vocês ficaram com alguma dúvida em algum questionário desse primeiro questionário? Ficou com alguma questão de dúvida? Um monte. Que nessa daí o que eu falei, a gente, na verdade, foi uma revisão pegando PVT Povotor, pegando o aspecto macroscópico
da temperatura e pressão. Eu acho que isso, na verdade, acabou ficando na segunda aula, não foi? Professor. Oi. Pelo que eu entendi, eu vou fazer aqui no papel. Uhum. Aí eu estou fazendo aqui. Eu queria saber, eu posso botar, em vez de copiar a questão toda, eu posso botar só a resposta? Porque eu não sei se vai embaralhado para o senhor. Não, você vai pegar assim, 1 faz os cálculos, 2 faz os cálculos, 3... Então, mas aí é que tá, eu não sei se vai embaralhado para o senhor, porque aqui, pelo que eu vi aqui, vai embaralhado as questões. Sim, não, para mim não. Eu mandei embaralhar para você. Ah, tá bom. A primeira para mim é aqui, um cilindro com êmbolo móvel de 100 ml de CO2 a 1 atm. Isso aí. Eu vou colocar só e o cálculo, então, para não precisar copiar. Isso. Valeu, professor. É porque, na verdade, é o seguinte, esse primeiro trabalho, quem colocou foi o Hélio. O Hélio que postou esse primeiro trabalho. Ele não colocou 1, 2, 3. Isso aí deixou um pouco a desejar. Na minha concepção, assim, ficou faltando exatamente essa organização para poder corrigir melhor, né? Só que nas minhas outras vocês já viram que foi mais correto, né? Foi mais certinho. Tava lá 1, 2, 3, tudo separado. Tá certo. Aí eu vou fazer aqui, só botar questão número 1, a primeira que vem na minha ordem, vou fazer e enviar para o senhor. Sim. Sem problema. Até porque é o seguinte, pelos teus cálculos, eu vou saber qual é a questão. Isso que era meu medo. Qualquer coisa eu vou saber. E tem também um jeito depois, olha, quando você resolve, se você resolver, tem como você fazer pelo Word. Que eu acho que, se eu não me engano, foi o Renato que fez, se eu não me engano. Pelo Word. Então, professor, pelo Word, para mim é pior, porque eu faço cálculo. Aí, jogar cálculo no Word é difícil. Aham. Mas tá certo, estou fazendo aqui a primeira aqui. Não, tranquilo. O que eu quero que vocês, pessoal, é que assim, vocês não se preocupem em fazer tudo no prazo certo. Vocês não se preocupem assim, se tiver certo, se tiver errado, não sei o quê. Tudo isso é uma questão atípica. Tudo que está acontecendo entre a gente hoje em dia, a gente não está podendo resolver. Infelizmente, não está podendo ter esse contato com o quadro e pessoalmente. Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês façam com calma, procurem a teoria naquele material que eu mandei para vocês. Tudo está lá. Nada de se preocupar. Sobre aqui, olha só, uma coisa que eu queria falar com vocês sobre esse exercício aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Exercício aqui, chefe. Deixa eu ver se vai abrir para vocês. Abriu para vocês a tela? Abriu, sim, senhor. Vocês estão vendo esse aí? É o segundo questionário. Não é o primeiro, sim, não. Ó, o Daniel me falou uma coisa que não estava conseguindo fazer a primeira questão. É porque realmente eu tinha esquecido de trocar uma palavra. O que acontece é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó? Sobre um sistema. Aí eu botei isso aqui, ó. Sofre-se um trabalho. Quando eu falo que esse cara aqui sofre um trabalho, eu estou dizendo que ele é negativo. Aí, ó, e em resposta, ele fornece 1000 calorias de calor durante o intervalo de tempo. Então, sofre-se, na verdade, é o seguinte, ele é positivo. Então, 3.000. Fornece 1000 calorias de calor durante o intervalo de tempo. Era a variação da energia interna. Pelaquela primeira lei da termodinâmica, que a gente viu, é o quê? Delta U é Q mais W. Foi isso aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica.
Só que o calor ele deu em calorias. Aí aqui, ó, uma caloria são 4 joules. Então, a quantidade de calor que você tem são 4.000 joules. Certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá certo. Então, aí agora e o trabalho que você tem é de 3.000. É só pegar 3.000 mais 4.000, 7.000. Entenderam isso, pessoal? Sim, senhor. Aí aqui, ó, todos esses exercícios daqui, de rendimento, de pivot power top, aí qualquer tipo de transformação, a temperatura que está em graus Celsius, você obrigatoriamente tem que passar para Kelvin. Se não fizer isso, você não vai achar o resultado e não acha a resposta. E aqui no gráfico, uma coisa, ó. Quando eu tenho o gráfico de pressão por volume, como é que você calcula o trabalho? Alguém sabe? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma ideia? De novo, você tem aqui um gráfico de pressão vezes volume. Pressão vezes volume não é o trabalho? Sim, senhor. Como é que você resolve o trabalho quando você tem um gráfico aqui, tendo que a pressão está variando? Sempre que você tiver esse gráfico aqui, o trabalho, tu não vai aplicar fórmula nenhuma daquelas que a gente viu. O trabalho simplesmente vai ser a área desse gráfico. Então, ó, qual é a figura que você está vendo aqui? Triângulo? Triângulo. É um triângulo. Você vai fechar aqui e vai ter um triângulo. Base vezes altura sobre 2? Perfeito. Aí a base é esse 2 menos 1, que vai dar 1. Sim, senhor. A altura é essa diferença aqui, que vai dar 3 vezes 10 à quinta. E depois Dividido você por divide por 2. Excelente, professor. Isso seria... Olha a pegadinha aí, olha. Isso seria se você tivesse o aonde? No zero. Ele está aqui em cima, não é? Sim, senhor. Então, isso aqui é um triângulo? É um equilátero? Não, é um trapézio. Trapézio. Olha a pegadinha aí. Então, aí, soma a parte de baixo, então. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mais a área do triângulo. Não tem triângulo. Tu não vai somar. Tu vai fazer a área... Não. O que eu tinha calculado era calcular o triângulo mais mais o retângulo. Isso, o retângulo mais o triângulo. Pode ser, tranquilo. Você pode ter dividido a área do triângulo mais a do retângulo, daria o mesmo resultado. Deixa eu abrir aqui agora. Esse último trabalho aqui, ó, que vocês ficaram... Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Beleza. Isso aqui o Daniel ficou um pouquinho na dúvida, que é mais a parte molecular, ou seja, o aspecto microscópico dos gases. E aí entra nessa parte, o PV e NRT da lei dos gases ideais. Com R, variando aqui, pode ser esse valor aqui no sistema internacional, ou teria um outro valor ainda, mais adiante, que vocês vão ver depois. Ó, aqui. Beleza. Esse primeiro aqui é tranquilo, certo? Ou não? Certo. Esse segundo aqui, ó, eu fiz ontem com o Daniel. Que a gente estava ontem trocando uma ideia. E assim, tem uma pegadinha nele. Nessa questão aqui, ó. Vou até refazer aqui com vocês, para vocês verem como não é tão complicado assim, não. Um certo tanque de mergulho é projetado para suportar 66 pés ao cubo. Então, esse cara aí, ó, ele te deu o volume inicial.
63 pés ao cubo. E a pressão atmosférica. Você sabe que a pressão inicial é a pressão atmosférica, que é 1 atm. É a mesma coisa que 10 elevado a quinta newton por metro quadrado. Ou esse valor em libras por área, 2.116,2. Não foi isso, Daniel? Foi isso. 0,2 pés por área. Ô, Rafael, eu fiquei com uma dúvida ainda nisso daí, porque aqui ele tá libra por polegada quadrada, que seria o PSI. Uhum. Aí eu fiz a conversão, fala que um ATM é igual a 14,7 PSI. Aí eu considerei 14,7. Porque a pressão final ele está em libra por polegada ao quadrado. É PSI. Um ATM é igual a 14,7, não? PSI. Aí eu fiz o cálculo com 14,7. Mas a gente pode pegar, por exemplo, um conversor direto de pressão. Pode colocar direto em libra por polegada ao quadrado. Entendi. Quando você coloca libra por polegada ao quadrado, a pressão atmosférica é aquele valor que eu passei para você. De 2000 2,2. Entendi. Entendeu? Porque senão também teria que passar o metro quadrado para polegada ao quadrado para depois dividir para dar o valor. Mas mesmo Professor? Assim, oi. Aqui na pressão, aqui que dá 3.000 libras por polegada quadrada, eu transformei para ATM. Pode ser? Pode ser, mas vai dar mais trabalho. Olha só. O que eu fiz aqui ontem com o Daniel foi isso aqui, ó. Eu separei esses dados, ó. O volume inicial eu deixei em pés ao cubo. A pressão inicial, que é a pressão atmosférica, ó, eu coloquei pés por polegada ao quadrado. Tá vendo? Que é 2.116,2. E a temperatura inicial que ele te deu, 22 Celsius. Para Kelvin, 295. Aí, beleza. Aí ele fala, ó, quando o volume de ar é comprimido a uma pressão, que é a pressão final de 3.000 libras, libras por polegada. Por polegada ao quadrado. E armazenado em um tanque de 10 litros, esses 10 litros é o volume final. E ele já te deu que é 0,35 pés ao cubo. Aí ele fala, o ar se torna tão quente que o reservatório deve se esfriar antes de poder utilizar. Se o ar não se esfriou, qual é a sua temperatura? Ó, aí os dados daqui, ó, separado, ó, pressão final, volume final e temperatura. É só você agora substituir na fórmula P vezes V sobre T igual a T0, V0 sobre T0. Isso aqui, ó. Essa fórmula aí, a única grandeza que você não vai ter é a temperatura final. Substitui e faz os cálculos. Você vai achar... Oi? Esse valor de 2.000 e alguma coisa aí, você pode botar na tela aí de novo aí, só para mim. É 2.116, não foi esse que eu passei para você? Ah, tá, 2.116, foi. 0,2. Beleza. Aí substitui e faz os cálculos, multiplica cruzado. Então vai ficar, ó, 3.000 vezes 0,35 sobre T igual a 2.116,2 vezes 66
sobre a temperatura inicial 295. Aí, deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora. Pode. Aí, ó, a temperatura final ela vai ficar 2116,2 vezes, esquece, 3.000 vezes 0,35, vai ser isso, ó. 3.000 vezes 0,35 vezes 295. Já estou multiplicando pela temperatura. Igual a esse cara. Divididos por 2.116,2 dividido ainda por 66. Aí a temperatura 21 Kelvin. A gente achou outro número, não foi, Daniel? A gente tinha achado outro número. O número que achou aí? Agora? 2,21. Não, achou outro número. Eu achei. Assim, eu fiz com 14,7. Porque eu achei 319,26. 319? Eu achei que foi até um valor meio que é coerente. Fala. Porque porque a temperatura aumentou, né? Porque o gás, o volume ele foi comprimido, então a temperatura aumentou. Tá, deixa eu só ver aqui nesse gráfico aqui, né, de conversão, que eu tenho aqui no celular, para ver isso aqui. Conversão de pressão. Não é tão difícil, não, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho, pessoal. Não é difícil, né, professor? Tá complicado aqui. Não é difícil, né? Não, é só a conversão. A parte da conversão que tá difícil. Aqui, ó. Não é difícil, hein? Aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, 1 ATM. Tá vendo que é 2.116,22 PSI? Positivo, companheiro. Pés quadrado. Ó, libra por pé quadrado. Foi a conversão que eu fiz aqui. Quem falou de fancóis, ó? Olha, quem vai de fancóis hoje? Pera aí, já sei. Quem vai de fancóis? Não, mas aí não é pé ao quadrado, não. É polegada ao quadrado, é por isso. Perfeito. É por isso que é 14,7.
Perfeito. O pedacinho simples assim. Tá certo. Isso aí mesmo, Daniel. Tem que usar, então... Cadê os dados? Um ATM vai ter que ser exatamente isso. 14, né? Libra por polegada ao quadrado. Essas questões, pessoal, o problema todo dela é o seguinte, são exatamente as unidades. Porque ele está confundindo pé cúbico com polegada ao quadrado, libras, litros, mas ele já te deu esse litro convertido em pés ao cubo e fala simplesmente da pressão atmosférica como uma parte uma parte assim, sem valor, né? Apenas a literatura da pressão atmosférica. Aí tu achou quanto, Daniel? Eu achei 319,26 Kelvin. Vai dar então esse resultado aí. Essa aqui é a mesma coisa. Mas aqui já está tudo no sistema internacional certinho. Ô, Rafael. Oi. Eu cheguei aqui na 6. Eu não sei se alguém já chegou também a fazer, mas a 6 eu achei, assim, estou tendo um pouco de dificuldade nela para poder entender a fórmula que vai ser aplicada. Porque entender aqueles valores... Na verdade, essa fórmula aqui de caminho livre médio é essa fórmula aqui, ó. Entendeu? Mas eu não vou... Não, isso aqui é o número de colisões. Cadê? Caminho livre é essa aqui, ó. Só que eu não vou pedir para calcular caminho livre médio de molécula. Porque essa parte da matéria seria uma parte mais específica para químicos. Ah, tá, entendi. Essa questão 6, então, eu não preciso fazer? Faz? Não, da 6 em diante, não. Da 6 em diante, não? Ah, então beleza. Porque da 6 em diante, pega uma matéria que não vai ser dada, não vai ser explicada. É mais voltada. Entendeu? Beleza, então. Aí, pessoal, o que eu estava pensando em fazer com vocês, depois era o seguinte. Toda terça-feira, nesse horário, pegar e dar uma explicação sobre pegar assim, em cima da lista e, de repente, até mesmo da matéria. O meu problema todo aqui é que eu não tenho quadro de aula para poder explicar aqui tudo que eu gostaria de explicar para vocês. E em cima dos slides, eu acho que assim fica muito jogado. Eu não sei se deu para, pelo menos, aliviar um pouco as dúvidas de vocês. Se esclareceu alguma coisa. O que vocês acharam? Assim, o que você achou, Daniel? Já. Foi. Você pode falar aí, Alif. Fala aí. Ele ficou tão emocionado que ficou sem palavras. Não, eu achei excelente a iniciativa, professor. Eu achei excelente a iniciativa e realmente o senhor está se importando em ouvir o nosso lado. O que é o nosso problema, que realmente estamos tentando fazer, e tem muita matéria acumulada que está difícil realmente, igual eu já falei com o senhor, e eu tenho só a agradecer ao senhor, que isso aqui é uma iniciativa que nenhum professor teve, que só passaram, não procuraram saber quais são as nossas dúvidas. O senhor realmente está se destacando dos demais a ponto de ver o que estamos conseguindo fazer e o que não estamos conseguindo e se botando à disposição. Não só por essa aula, mas se botando à disposição pelo WhatsApp também, sempre para nos ajudar. Aí queria agradecer aí, eu achei excelente a ideia, professor. Não, tranquilo. Eu é aquilo. Para eu fazer alguma coisa assim online, o ideal seria trazer as dúvidas de vocês. Sobre assim, o que vocês não entenderam? Ah, não entendi sobre isso. Beleza.
Aí eu vou lá dar uma explicação sobre aquilo. Por exemplo, quando a gente falou de energia, a primeira lei da termodinâmica, está lá. Energia interna é a soma da quantidade de calor mais o trabalho. E aí tem os casos particulares. Quando o trabalho é nulo, aí a energia interna é só a quantidade de calor. Quando o trabalho é negativo, dependendo do tipo de expansão, se é compressão do gás ou expansão do gás. E aí a gente vai vendo quanto é que a gente atinge no processo. Agora, essas listas de exercícios que eu estou colocando, para vocês tentarem mais fazer o máximo possível. Eu não vou me ligar em prazos para vocês me entregarem. Eu prefiro melhor para vocês fazer na velocidade de vocês pegar, porque se depois isso daí virar uma nota, a gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa quarentena. Se isso daí for virar uma nota, eu tenho como ver quem participou e quem não participou. Na outra turma de fenômeno do transporte, eu fiz uma videoaula ontem. A turma tem 23 alunos, apareceram 7. Aí também já tem compromisso. Aqui é a turma inteira, praticamente, está aí junto. Mas eu sabia que vocês iam aparecer, vocês são um fechamento mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar daqui a pouco essa aula. Vou botar esse vídeo aula na minha página lá que eu fiz no YouTube. E já vou passar daqui a pouco o link para o Daniel e para o Oliver. Aí, se vocês quiserem lá, entra lá, curte, compartilha. Enfim. Eu quero ganhar dinheiro também, meu camarada. Não, mas aí eu vou passar lá para vocês também isso daí, falou? Deixa eu fazer uma pergunta. Além da sua videoaula, tem mais algum canal que a gente consiga encontrar uma explicação bem didática, bem sobre essa parte da matéria? Eu teria que procurar a matéria de aulas do YouTube. Eu não sei até que ponto a explicação de outros profissionais que estão no YouTube pode deixar vocês com mais dúvida do que anteriormente. Essa minha videoaula é a primeira que eu estou colocando. Vocês vão ter lá todo o conteúdo e essa interação com vocês. Já está acabando aqui. E depois eu vou ver se eu coloco mais algumas coisas. Comecei a criar esse canal no YouTube ontem. Então, ou seja, não tem nada. Só tem lá o vídeo da aula de ontem. Aí vai ter daqui a pouco o vídeo da aula de vocês.